muitos batistas não têm consciência de qual é a sua história. Muitos ainda hoje acreditam que os batistas nasceram com a reforma de Lutero lá no século XVI. Outros acham que os batistas são originários de algum daqueles reformadores que se sucederam imediatamente a Lutero. E nada mais equivocado do que isso. Os batistas têm uma história fascinante, uma história relevante, uma história que vale a pena ser contada. Uma primeira dificuldade de se falar de história dos batistas está em exatamente rastrear quem foi o teólogo que iniciou o movimento batista. Se nós lembrarmos um pouquinho das coisas e falarmos dos protestantes históricos, aqueles grupos protestantes mais tradicionais, nós veremos que eles têm raízes muito bem definidas. Por exemplo, os luteranos estão calcados em Lutero. Os presbiterianos estão calcados em Calvino. E, finalmente, os metodistas estão calcados em John Wesley. Aqui, esses três exemplos que eu dei, você identifica claramente quem foram os teólogos que, com as suas ideias, deram origem a esses movimentos. Mas a pergunta principal é: e os batistas? Enquanto aquelas outras denominações tradicionais têm teólogos muito claros que apresentaram ideias que deram origem aos movimentos, o mesmo não acontece nos batistas. Os batistas, na verdade, eles vão já nascer como um grupo inspirado em dois personagens. O primeiro, o próprio Jesus Cristo. E o segundo, que não é bem um personagem, é a própria Bíblia Sagrada. Os batistas nascem com a proposta de serem o povo da Bíblia. Não que as outras denominações protestantes históricas não sejam fiéis à Bíblia, não se trata disso. Mas é que os batistas têm uma origem em que você pode rastrear a preocupação com os ensinamentos de Cristo e com a palavra de Deus, independente de um ou mais teólogos darem interpretação das palavras de Cristo e da palavra de Deus. É nesse sentido que eu falo que os batistas nascem como o povo da Bíblia, aquele povo que tem uma preocupação em ser absolutamente fiel às Escrituras, independentemente de interpretação de um teólogo A, B ou C. Os batistas não nasceram a partir do trabalho de um teólogo. Eles primeiro nasceram e se desenvolveram e depois eles foram apoiar sua doutrina nas visões teológicas existentes. Vejamos então como efetivamente começa a história dos batistas. Para isso, nós temos que ir e entender um pouco a situação da Inglaterra lá nos séculos XVI e XVII. O rei Henrique VIII era um rei casado com Catarina de Aragão e que se apaixonou por uma frequentadora da sua corte chamada Ana Bolena, que também era casada. Henrique VIII então decide se casar com Ana Bolena. Ele dá um jeito de pagar o seu marido uma pensão, dá terras para eles, um título de nobreza, para que seu marido saísse de cena, marido da Ana Bolena, e resolve pedir ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Já que ele era o rei, não seria tão fácil assim ele se divorciar. Naquela época, era a Igreja Católica que poderia anular um casamento. O pedido de Henrique VIII foi então rejeitado pelo Papa. Henrique VIII, desejoso de se casar com Ana Bolena a qualquer custo, vai então romper com a Igreja Católica em 1534, ano em que ele cria a chamada Igreja da Inglaterra, que ficou conhecida como Igreja Anglicana ou, no caso dos Estados Unidos, como Igreja Episcopal. Henrique VIII criou uma igreja só para ele, uma igreja na qual ele seria o chefe, o que não acontecia com a Igreja Católica. Obviamente, nessa situação, Henrique VIII mais do que aprovou o seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão. Ele anula o casamento e então se casa com Ana Bolena. Alguns anos mais tarde, ele vai se mostrar farto de Ana Bolena e manda decapitá-la. Henrique VIII tinha duas filhas.
A primeira filha era a princesa Mary, que foi a filha que ele teve com a rainha Catarina de Aragão. A segunda filha foi Elizabeth, que ele já teve com Ana Bolena. Então aí começa a nossa confusão. Muito bem, Henrique VIII morre e aí assume o trono a sua filha mais velha, a filha com Catarina de Aragão, que era Mary Tudor, que vai ficar conhecida como Rainha Mary I. Mary, a exemplo da sua mãe, era católica e no seu curto reinado, que durou de 1556 a 1558, ela vai promover uma perseguição intensa a todos os protestantes da Inglaterra, porque o objetivo final da Rainha Mary era restaurar o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Só que Mary tem um reinado bastante curto e é sucedida no trono por sua meia-irmã, que era a então princesa Elizabeth, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Elizabeth Tudor vai assumir o trono, alterando seu nome para Elizabeth I, e vai ter um governo bastante longevo, que durará de 1558 a 1603. Elizabeth I era anglicana, e uma das primeiras providências que ela toma ao assumir o trono é pacificar a iminente guerra religiosa que aconteceria na Inglaterra. Então ela procura serenar os ânimos, tanto de católicos quanto de anglicanos, para que ela tivesse estabilidade para governar. Ao fim do reinado de Elizabeth, quando termina o reinado de Elizabeth, ela é sucedida no trono pelo rei da Escócia, que era o rei James I, James Stuart, que foi o primeiro rei de uma nova dinastia, a dinastia Stuart, que veio substituindo a dinastia Tudor. James Stuart era anglicano e governou de 1603 a 1625. E é sobre o reinado de James I que começa efetivamente a história dos batistas. Então tem o reinado de James I. Só que numa noite, mais precisamente na noite de 4 para 5 de novembro de 1605, um católico radical chamado Guy Fawkes participa de uma conspiração junto com outras pessoas para explodir o parlamento inglês na data da abertura das sessões do parlamento. Por que ele quis fazer isso exatamente nessa data, que seria o dia 5 de novembro de 1605? Porque na abertura do parlamento você teria todos os representantes do parlamento, o rei e a rainha. Guy Fawkes e seus cúmplices queriam matar a monarquia para abrir espaço para um monarca católico na Inglaterra que restauraria o catolicismo como religião oficial. Para azar de Guy Fawkes, a conspiração foi descoberta. Ele e seus comparsas foram presos e foram condenados à morte por isso e posteriormente executados. Só que a conspiração da pólvora mostrou para o rei James I que se ele quisesse governar de fato, ele teria que fazer uma composição política com católicos e anglicanos. Mais uma vez, é a questão religiosa determinando as ações da monarquia. O rei enfrentava também problemas com os chamados puritanos. Os puritanos se originou da igreja anglicana e desde o reinado de Elizabeth I, eles tinham como mote a purificação da igreja anglicana de qualquer traço de catolicismo. Por esse desejo de purificar a igreja anglicana é que eles ficaram conhecidos como puritanos. Basicamente, o que os puritanos falavam é que a igreja anglicana, na prática, era uma igreja católica com outro nome e sob a liderança do monarca da Inglaterra. Então, era um grupo que nasceu dentro da igreja anglicana para purificá-la. Com o passar do tempo, os puritanos se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo era chamado de não separatista. Esses eram formados por aquelas pessoas que queriam purificar a igreja anglicana sem provocar um cisma nela. Os não separatistas, que eram esses puritanos que queriam purificar a igreja da Inglaterra sem criar um cisma nela, vão ser duramente reprimidos pela própria igreja anglicana. E essa repressão da igreja anglicana vai fazer com que desses não separatistas
surja um outro grupo chamado de separatistas. Esses separatistas vão entender que a igreja anglicana já era corrupta demais para ser reformada. Então deveria ser criada uma nova igreja, essa pura e de acordo com as escrituras. Os separatistas vão ser um problema político para o rei James I, porque esses separatistas vão querer formar uma nova igreja separada da igreja anglicana. Ora, politicamente falando, a igreja anglicana era controlada por quem? Pelo rei. Criar uma igreja separada da igreja anglicana significa tirar o poder do rei mediar conflitos religiosos. Então, você pode perceber aí o tamanho do problema político para o rei James, que era representado por esses separatistas. Então, o que o rei James vai fazer para tentar salvar a sua coroa, pacificando essas disputas religiosas dentro da Inglaterra? Ele vai adotar uma política de tolerância com os católicos, desde que eles mantivessem a discrição. Ao mesmo tempo, ele vai deslanchar uma repressão aos puritanos separatistas. Então, entendendo melhor essas duas coisas. James era chefe da igreja anglicana. Então, para fazer aquela composição com os católicos, ele não poderia simplesmente chegar lá e declarar apoio aos católicos ou qualquer coisa do tipo. Se ele fizesse assim, ele incendiaria a Inglaterra porque ele causaria revolta nos anglicanos. E seria uma sinalização péssima, ele como chefe da igreja anglicana transigindo com os católicos. Então, politicamente, isso era impraticável. Ele resolve, então, fazer uma coisa bem astuta. Olha, ele não dá apoio formal aos católicos, mas ele finge que não sabe que os católicos estão se movimentando na Inglaterra. Ele, na verdade, diz o seguinte: olha, pela lei vocês têm que ser reprimidos, mas eu vou fingir que não estou vendo que vocês são católicos, desde que vocês fiquem discretos no lugar de vocês. Nada de fazer proselitismo, nada de atacar a igreja da Inglaterra, nada de falar mal da monarquia nas suas missas, nada de pregar contra os valores reais, nada disso. Vocês ficando quietos, vocês terão o culto de vocês sem ser importunados. E os católicos fazem isso. Eles resolvem ficar mansos. E James, então, consegue fazer essa composição com os católicos, sem ferir os brios dos anglicanos. Só que em relação aos puritanos não tinha jeito, é aquilo que eu falei, eles queriam criar uma igreja separada da igreja da Inglaterra, e uma igreja que não fosse dominada pelo monarca seria um problema para James I. Então ele vai reprimir duramente os puritanos separatistas. Até porque, nesse momento, já existiam igrejas, congregações, pequenas congregações de separatistas se espalhando pela Inglaterra. Então, os separatistas não só já estavam fora da igreja anglicana, como eles já estavam montando congregações no território inglês. Então, o problema ia sair do controle de James I se ele não agisse rápido. E foi o que ele fez, agiu reprimindo esse movimento. Bom, e aí começa uma história interessante. Temos um personagem chamado John Smythe, que viveu de 1570 a 1612. Ele era um teólogo com formação em Cambridge, então era uma formação primorosa. Ele sabia ler fluentemente em latim, em grego, em hebraico, sabia teologia a fundo. E esse John Smythe vai ser pastor anglicano entre 1600 e 1603. Depois ele se simpatiza pelo movimento puritano não separatista. E então, entre 1603 e 1606, ele se junta a esses puritanos não separatistas, até que chega a um ponto que ele vê que a situação da igreja da Inglaterra não tinha jeito, então ele se torna um separatista a partir de 1606. O que ele faz nesse momento? Ele cria uma congregação separatista na Inglaterra, uma congregação puritana separatista na Inglaterra. Nesse propósito, ele vai ser auxiliado por um advogado chamado Thomas Helwys, que viveu de 1575 a 1616. Com a repressão desencadeada pelo rei James I, Smythe e Helwys resolvem então fugir para a Holanda, o que eles fazem entre os anos de 1607 a 1608.
eles vão parar na Holanda, mais precisamente em Amsterdã. Eles foram para a Holanda porque era um país europeu no qual existia liberdade de religião. Então eles sabiam que lá na Holanda eles poderiam montar sua congregação separatista sem serem perseguidos por ninguém. Mas no continente europeu uma outra coisa interessante vinha acontecendo. Desde a reforma luterana, toda aquela teologia que antes era monopólio da Igreja Católica Romana passou a ser discutida por outros teólogos de fora da Igreja Católica. Então, a Europa, nesse momento, lá no século XVII, era um continente onde a teologia fervilhava. A teologia era debatida nas universidades, nas igrejas, era discutida entre os estudiosos nas ruas. Coisa que não acontecia antes, quando a Igreja Católica proibia esse tipo de coisa, porque só os seus sacerdotes poderiam, que tinham a autorização e o conhecimento necessários para discutir as coisas sobre a palavra de Deus. Mas a partir da reforma de Lutero, isso acabou, porque aí todo aquele movimento que antes era monopolizado pela Igreja Católica se espalhou para um sem número de denominações protestantes. Então foi um efeito extremamente positivo da reforma de Lutero, essa de dar liberdade para que a teologia fosse discutida fora das quatro paredes da Igreja Católica Romana. Então lá na Holanda, quando Smythe e Helwys chegam ali, eles começam a ter contato com esse ambiente fervilhante da teologia daquela época. E aí eles passam a ter contato com uma série de teólogos, como, por exemplo, Menno Simons, que ficou conhecido aqui no Brasil como Menno Simões, teólogo que viveu de 1496 a 1561 e vai ser o grande teólogo dos anabatistas, grupo que, por causa da influência do Menno Simons, passa a ser conhecido como menonitas. Outro teólogo com o qual Smythe e Helwys vão ter contato é o suíço Ulrich Zwingli, que aqui no Brasil ficou conhecido como Ulrico Zwingli. Viveu entre 1484 e 1531. Como você pode ver aí, obviamente, quando Smythe e Helwys chegam na Holanda, tanto Menno Simons quanto Zwingli já tinham morrido, mas as suas ideias permaneciam. Então, Smythe e Helwys passam a ter contato com essas ideias também desses dois teólogos. Mas há dois outros teólogos que vão influenciar muito o trabalho de Smythe e Helwys, principalmente o segundo que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, você vai ter um francês chamado Johann Calvin, que aqui ficou conhecido como João Calvino e que viveu de 1509 a 1564. E aí, principalmente, Smythe e Helwys terão contato com as ideias teológicas de um holandês chamado Jacob Hermansson, que em português ficou conhecido como Jacó Armínio, que viveu de 1560 a 1609. Smythe e Helwys, então, chegam a Amsterdã, têm contato com esses teólogos todos, e aí Smythe funda uma congregação de separatistas. Então ele leva aquilo que ele já tinha feito na Inglaterra, ele vai fazer em Amsterdã também. Ele mantém contato com os menonitas, que era um grupo anabatista, e com outros separatistas ingleses, mas ele não se junta a esses separatistas ingleses. Ele mantém a sua congregação à parte. Smythe era profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia, e ao estudar a Bíblia nas línguas originais, ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo deveriam ser batizados. E isso contrariava as doutrinas anglicanas, a origem do Smythe era anglicana, e de todos os demais grupos protestantes da época. Bom, quando ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo poderiam ser batizados, ele está dizendo o seguinte: para você ser batizado, você tem que ter consciência da sua decisão. Em outras palavras, Smythe, então, ao estudar a Bíblia, ele chega à conclusão que o batismo infantil, que era praticado pela Igreja Anglicana e por outros grupos protestantes, não era um batismo válido. Esse vai ser o primeiro
ponto que distinguirá os batistas de outros grupos protestantes. É a não aceitação do batismo infantil, ou seja, que não tem a convicção e a consciência da decisão que estão tomando. Então, esse é um primeiro ponto importante para a origem dos batistas, essa conclusão a que Smythe chegou estudando os originais da Bíblia. E a primeira igreja batista, como surge? Então, em 1609, o Smythe conclui que ele e sua congregação receberam um batismo sem valor em suas igrejas na Inglaterra. Então, eles precisavam se rebatizar, eles precisavam começar tudo de novo, porque aquele batismo deles simplesmente não valia nada. Então, o que acontece? O Smythe convence os membros da igreja a começarem tudo de novo. Dessa forma, ele e Helwys dissolveram a congregação, iniciando uma nova igreja pelo batismo. Dessa vez não mais vinculada ao separatismo inglês, embora influenciada por ele, mas uma congregação que vai começar de acordo com aquilo que as escrituras mandam. E aí vai ser uma outra característica dos batistas. Conforme eu disse no início dessa aula, os batistas são o povo da Bíblia. Então, eles têm a sua origem nessa preocupação em fazer aquilo que a Bíblia efetivamente determina. E Smythe, então, torna-se o primeiro pastor da primeira igreja batista da história.